Graça e paz te sejam multiplicadas. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estava refletindo, vendo tantos exemplos dentro da palavra acerca de pessoas que falharam, acerca de pessoas que erraram, e muitas vezes são pessoas que nós admiramos dentro da palavra, estou dizendo isso, né? Pessoas que nós admiramos, pessoas que andaram em fé, pessoas que viveram e venceram e fizeram história e de fato mudaram a história de uma nação como a nação de Israel, pessoas que até mudaram a história de outras nações, mas que eram pessoas falhas, que eram pessoas que erraram e algumas vezes eram erros espetaculares, erros terríveis, tremendos. Mas uma coisa eu vejo na vida de várias dessas pessoas que eu estava meditando: todas elas assumiram seus erros. Todas elas assumiram seus erros. São pessoas que não ficaram terceirizando as consequências dos seus erros. É sobre isso que eu vou falar hoje. Muitas vezes, mas não poucas vezes, eu estou dizendo muitas vezes, vem à nossa mente a vontade, né? Quando a gente erra, vem à nossa mente a vontade. Primeiro a gente busca mostrar que a gente aqui está certo, está o restante de todo mundo errado. Nós é que estamos certos daquilo que a gente estava fazendo, eu estava certo e tal, porque a minha intenção era essa e tal. O detalhe é porque boas intenções, preste bem atenção nisso, boas intenções não justificam erros. Boas intenções não apagam consequências dos erros. Então a gente vê que não teve jeito, a gente estava errado mesmo e acabou. Então aí a gente parte para procurar justificar o erro de alguma maneira, justificar de uma forma. E quando a gente não consegue isso, muitas vezes vem a terceira parte. A gente procura terceirizar o problema, terceirizar as consequências, ou procura acusar os outros. A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, naquela que eu chamo de síndrome adâmica, né? A culpa é do outro, a culpa é de cicrano. Deixa eu te dizer uma verdade, meu irmão, minha irmã. Se você diz que é filho de Deus, se você diz que é uma pessoa honrada, se você diz que é uma pessoa de caráter, deixa eu te dizer isso: uma pessoa de caráter, uma pessoa honrada, uma pessoa justa, não é alguém que não comete erros, pelo contrário, ele comete. O detalhe é porque ele assume. Ele assume a responsabilidade pelas suas decisões e busca consertar. Não deixa por isso mesmo, não. Não deixa por isso mesmo. Não fica acusando A, B, C, D. Meu irmão, se você errou, se não errou, tudo bem. Mas se você errou, aprenda a dizer: eu errei, me perdoe, eu me arrependo, eu não vou mais fazer isso. Eu vou me corrigir e assuma as consequências dos seus erros. Não busque fugir das consequências dos seus erros. Não busque fugir das suas falhas. Não, assuma. Assuma. Assuma diante daquela pessoa com quem você errou. Assuma isso. Mostra isso. Sabe, é interessante notar que em parte nenhuma da Bíblia manda, pelo menos no Novo Testamento, não diz que nós devemos pedir perdão a Deus quando nós erramos. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: olha, confesse as suas transgressões. 1 João 1,9: se pois confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse: olha, eu errei, eu falhei, mas eu não vou mais fazer isso. Eu me arrependo disso e não vou fazer isso. Eu quero encerrar com isso. Em Provérbios diz: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Pensa nisso. Pensa bem nisso. E mude se for necessário. Amém? É isso aí. Prospere, avance, durma bem, durma em paz.